Pessoal, tô aqui com o meu amigo já de longa data. Eu cuidei do pai dele que já faleceu faz 10 anos, com 98 anos. O Sr. Luigi Trídico, grandes histórias. Cuidava dele no HC, depois ele me seguiu aqui no meu consultório particular e a gente tem uma relação de que pelo menos uns 15, não, mais. Talvez até mais. Mais, porque eu saí da residência faz isso. Sim. Pelo menos 15 anos de relação, vai, para não incorrer nenhum erro aí. Mas qual que é a minha relação com o Franco aqui? Além de ser um exímio cozinheiro e preza muito pela cultura e culinária italiana, ele sempre que vai para a Itália fazer algum curso de atualização, ele me traz alguma lembrança maravilhosa de lá. Ele me traz uns azeites que ele começa a contar uma história do azeite que eu fico emocionado. Só tenho até vergonha de consumir aquele azeite. Como foi aquele azeite que você me trouxe? Dottore, esse daqui não tem nas gôndolas na Itália. Esse daqui sobreviveu ao bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Começa a contar essas histórias que eu fico louco só de ouvir essas. Mas enfim, acompanhem a nossa conversa aqui. Eu já estou com água na boca só da prévia que a gente fez aqui. Muito bem-vindo, Franco. Não vou chamar pelo nome. Obrigado, aqui. doutora. Então tá bom. O assunto hoje é pizza. Uma paixão paulistana, uma paixão minha. Uhum. A gente podia ficar falando de outras coisas aqui. A lasanha do Franco é sensacional. E eu posso dizer que uma das melhores pizzas que eu comi na vida, se não a melhor, foi quando ele fez uma degustação de pizza napolitana para mim. Aliás, você vai em casa fazer aquela foi pizza incrível. de novo, Francesco. Foi incrível encontro. Franco, você vai ter que fazer aquela pizza agora com o seu forno novo ali. Eu vou te... Tá intimado, chefe. Sim, eu faço. Tá bom. Vamos lá, meu amigo. Você quer falar um pouquinho de você pra gente? Pouca coisa, brevemente. Posso falar. Então vamos lá. Eu tenho um registro da minha mãe, das minhas tias, e com 30 anos de idade eu decidi mudar minha carreira. Eu trabalhei em um banco comercial italiano e depois fui estudar cozinha regional na Itália e decidi ser cozinheiro. Quando eu disse para o meu pai que eu queria ser cozinheiro, ele disse que eu estava absolutamente louco. E aí eu fui procurar as escolas brasileiras para lecionar. Comecei no Senac em Águas de São Pedro. Depois eu fui convidado pela Anhembi Morumbi. Depois eu encerrei meu trabalho no Senac de Santo Amaro. E me especializei em cozinha regional italiana, reproduzi a história da minha família. E no Italy? Eu conheci diferentes lugares da Itália. O Italy também foi um núcleo onde eu mostrei a cultura italiana da minha forma, a modo mio. E é uma das coisas que eu sou muito apaixonado. É a história da origem da minha família, a história da culinária italiana e também da pizza. Eu tenho trabalhado há cerca de 3 anos em desenvolver receitas respeitando toda a tradição e tipologia de pizza napolitana. Tá, então fala pra gente. A gente já vai chegar na pizza napolitana e na pizza paulistana. Mas fala um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar a história da pizza. A história que eu tinha é totalmente diferente da que você me contou. Vamos lá. Eu conheço uma vertente que eu sou talvez mais conectado, que é a vertente do pão de Abraão. Essa é a origem da pizza. Que tem origem no Egito há mais de 3.000 anos. E eles fermentavam água, farinha e faziam um cozimento do pão achatado. Na minha opinião, muito modesta, esta talvez seja a provável origem da pizza. Eu ouvi que a origem da pizza vem da época das cruzadas, quando trouxeram o pão sírio lá do Oriente Médio, aí começaram a colocar queijo em cima e aí adaptou. Eu me identifico mais, eu sou acho que muito mais alinhado com o pão de Abraão. Do Egito, há mais de 3.000 anos, onde eles fermentavam o pão, a água, a farinha e a água e davam origem ao pão achatado, que foi chamado de pão de Abraão. Tá. Bom, tem muitos degustadores profissionais, não eu só gosto de comer, mas assim, que dizem que a pizza paulistana é melhor que a italiana, e napolitana no caso. Você deve sentir uma certa dor aí quando ouve esse... Arrepios, talvez. Arrepios também. Mas conta pra gente, quais são as principais diferenças entre a pizza napolitana e a paulistana, Franco? Eu fiz minha primeira viagem sozinho para a Itália com cerca de 19 anos de idade. E quando cheguei a Nápoles, eu cheguei de trem, de viagem de Roma a Nápoles, talvez um pouco mais de 2 horas. E passei por uma rua que sentia o cheiro da pizza.
E eu fui atrás seguindo os cheiros, seguindo as pessoas. E foi pela primeira vez que eu comi uma pizza portafolio, que era por volta de 13 horas, eu estava com muita fome e eu vi pessoas fazendo 2 dobras e colocando uma pizza num pão de manteiga, papel manteiga, por exemplo. Portafólio é carteira em e italiano. as pessoas saíam comendo a pizza na mão. Eu achava isso incrível, porque ela tinha um equilíbrio no recheio, na estrutura e no cozimento. E eu só tinha registro, como paulistano, das pizzas produzidas aqui na minha cidade. Então eu voltei para cá e me perguntava por que não é possível comer uma pizza exatamente assim. Isso levou algumas décadas para a gente começar a receber a farinha de trigo italiana e realizar os primeiros testes aqui. Então, por exemplo, as importadoras, que hoje são talvez cerca de 10, há 20 anos atrás era quase impossível você realizar uma pizza com tipologia napolitana, porque a gente só usava a farinha de trigo produzida no Brasil, ou até mesmo as farinhas que eram importadas pela Argentina, pelo Canadá e pelos Estados Unidos. E a qualidade é que totalmente... produz um resultado completamente diferente. Então, é essa discussão que eu proponho. Eu sei que a grande maioria dos paulistanos e paulistas passa uma vida inteira comendo a pizza de massa fina e com cobertura em excesso. Todas as pessoas que eu conheço. Então esse é o diferencial principal aí. Esse seria, na verdade, um debate de promover essa discussão da pizza de massa fina, que fermentou por período de 2 horas, talvez um pouco mais, um pouco menos, que foram abertas com rolo mattarello, foram assadas em fornos com temperatura média de 300 graus por 3 a 4 minutos. E esse contraponto com a pizza italiana é muito diferente. Por exemplo, o forno italiano ele vai atingir 440 graus até 500 graus e a pizza é assada em 90 segundos. E que te dá um resultado completamente diferente de textura, de gosto. E não é aberta no rolo? Não, com a mão. Com a mão. Ela não tem simetria. Aliás, não precisa de simetria. Não tem que ser redonda. Não precisa. Não precisa ser totalmente tonda. Então, eu proponho que todos façam um dia esse exercício. Pizza paulista tradicional versus pizza napolitana. Tá. E daí a gente vai buscar as respostas para cada pessoa. Tá, então, mas aí você falou de alguns conceitos aí. Pizza portafolio, que você pega na mão e vai comendo. É uma que pizza... É o conceito que vai na carteira, né? Por exemplo. Portafolio, carteirinha italiana. E tem outra coisa que eu acho que seria importante a gente falar. A pizza é um produto de consumo popular. Ela foi vendida durante décadas na Itália, principalmente no pós-guerra, em latões de metal. Quer dizer, não era um negócio da elite, não, nada disso. É pizza de consumo popular, é um alimento de consumo popular. E quando que se tornou mais elitizada? Tem a ver com a história da Margherita ou não tem? Não, quando ela ganhou o endereço, que ela sai do regime da rua e ganha um endereço, ganha um estabelecimento. Então, eu faria essa trajetória da pizza comida na rua em embalagens de metal. Alguém carregava uma embalagem de metal e vendia o produto na própria rua. E a pizza passa a ter um novo valor, um novo conceito quando ganha um endereço. Quando tem uma loja física, por exemplo, quando tem um espaço próprio, 80 assentos, 90 assentos, 100 assentos. E eu provei a pizza portafolio, pela primeira vez eu tinha 19 anos de idade, eu tenho hoje 64. E você tem essa memória... Eu tenho essa memória porque era muito diferente, a cocção diferente, o sabor, a maneira com que esse produto pode ser digerido. Eu comi uma pizza de 28 centímetros sozinho, com 2 dobras, e me entregaram no papel manteiga, e eu paguei isso por volta de 4 euros. Quer dizer, uma pizza com 2 dobras é quase que um sanduíche. Sim. E como é que é a digestão? Porque assim, eu estudei um pouquinho do tema por recomendação sua. Sim. Né? Tô até com o livro aqui na mesa, mas quando você tem uma fermentação natural, o que isso muda até na nossa digestão, Franco? Eu vou propor um debate em paralelo, por exemplo. Quando a gente come pão francês, que é uma cultura do paulistano, do brasileiro, pão francês, Tá. e que na verdade não é francês, né? Sim. Porque se você Lá for você a Paris, pega um baguete, né? Não tem o pão francês na França. Esse tá. pão não existe. Então, olha só. A fermentação natural, ou longo período de fermentação, por exemplo, eu proponho um dia
de a gente fazer esse encontro, esse incrote em italiano do pão e da pizza. Porque são, na minha opinião, os produtos mais consumidos no mundo, o pão e a pizza. Tá. O pão de fermentação natural, o pão artesanal e o pão industrial. O pão que é feito com pré-mistura, que é um produto extremamente químico e que não respeita as etapas de fermentação. E fazer essa degustação num pão artesanal, que usa o mesmo conceito, que é uma fermentação de 40 horas, de 48 horas, de no mínimo 30 horas. Só 48 horas fermentando para depois você servir. Depois ser inserido num forno, com temperatura bastante alta. E a mesma coisa a pizza. Exatamente igual. 48 horas de fermentação natural para depois pôr num forno de 400 ou mais graus. 440 graus por 90 segundos, 1 minuto e meio. Tá. Então, existem essas diferenças. Um pão artesanal, uma pizza de fermentação natural e o pão francês. Quer dizer, eu proponho valoriza-se muito mais a massa do que o recheio. Esse aqui é o diferencial principal. Eu tenho uma Tem colega, vários, mas... eu tenho uma colega que é uma excelente padeira e ela diz isso para mim. O meu cliente, eu prefiro dizer para ele quais são as etapas, quanto tempo leva a preparação do pão. Então, por exemplo, quando alguém vai no balcão e pede o pão, ele recebe essa orientação. O pão fermentou pelo menos 40 horas. Depois ele ganha o formato e depois ele é lançado no forno de lastro, um forno de pedra. E quando isso a pessoa pode ser vendido como algo para valorizar o Sim, produto, artesanal, né? Porque respeita o método, respeita as etapas. A farinha, como na pizza, como no pão, precisa dessa etapa, desse estágio de fermentação. Na pizza, oferece uma etapa de digestão muito mais rápida e não te traz aquela forma de você ter a pancha preenchida. Por exemplo, eu comeria uma pizza sozinho. Com fermentação natural, com fermentação você natural. Digere ela melhor. Sim, não fica pesando. Não, exatamente assim. A forma de digerir é muito melhor. Então ela não te dá essa sensação de que você está preenchido. Quando eu como, por exemplo, a pizza tradicional paulistana, eu comeria no máximo 3 pedaços. É o que eu consigo fazer. Porque é uma pasta. Forçando a barra ainda. Porque é uma pizza que fermentou muito pouco. A forma de abrir a pizza usa um instrumento que é o rolo e que compacta muito, na minha opinião, a massa. Oferece uma massa dura e uma massa pesada. E outra, recebe um grande volume de recheio. Então, eu acho que esse é o debate. Quantas pizzas com tipologia de pizza tradicional paulistana cada um comeria? 2 pedaços, 3 pedaços? Naquela sua degustação eu comi Nossa, não vou nem lembrar quantas... Por exemplo, naquela etapa da degustação, a massa fermentou 36 horas. 36 horas? Um dia e meio. Para ser lançada num forno a 40, 60 graus por 90 segundos. Então essa é a diferença. Você consegue comer muito mais e você percebe o gosto da massa, você percebe o sabor que a massa tem. E não apenas o ingrediente que vai como cobertura. Então esse é o debate que eu proponho. É uma pizza que tem equilíbrio entre a própria massa e os seus ingredientes e colocar pouco volume de ingrediente na massa. Esse é o desafio que eu proponho. Quer dizer, muito mais valor à massa da pizza do que aos ingredientes. Exatamente a cobertura. E vamos lá, vamos entrar nesse debate agora. A origem dos sabores. O mais famoso, obviamente, é a margherita. Conta pra gente essa história, vamos lá. Existem vários relatos, né? Os historiadores usam uma maneira muito própria de fazer essa avaliação. Eles não determinam de maneira absoluta. Foi assim. Mas todo o registro de pessoas, de historiadores, de professores de gastronomia que eu ouvi, me diziam que a Regina Margherita fez uma viagem a Nápoles e lá ela foi apresentada... Ela era a esposa do rei, né? Sim. Vittorio Emanuele, não é isso? Exatamente. E ele foi apresentado a um cozinheiro para a corte italiana, o nome dele é Rafael Espósito, e ele usou os 3 elementos da bandeira nacional italiana, a cor verde, vermelha e branca, e reproduziu isso em uma pizza. O verde, o basílico, o manjericão, o vermelho, o pomodoro, o tomate e a mussarela de búfala, o bianco. E eu acho que essa combinação é perfeita. Na minha opinião, é uma das pizzas mais vendidas em todo o planeta até hoje. E isso aconteceu no século XIX.
Acho que não é opinião, acho que é fato. Não Esses tem foram como, os né? registros. E ela é reproduzida dessa maneira, Regina Margherita, até hoje. Tá, e essa é realmente original italiana. Sim. Né? Mas tá. Aqui a gente tem outras, né, que foram incorporadas, aí nem sei se foram levadas para a Itália depois, de tão forte que é a nossa pizza também. Sim. Puxando um pouquinho a sardinha aqui, tem origem italiana, mas adoro a nossa pizza aqui, Franco. Mas conta pra gente a história da catupiry. Catupiry não tem na Itália. É muito interessante porque a fábrica tinha problema de produzir, ela não conseguia produzir grande volume. A fábrica de queijo, catupiry. A marca Catupiry. Tá. E os pizzaiolos faziam fila em frente à fábrica. Se eu estiver enganado, alguém pode me corrigir, que tinha sede na Vila Mariana. Os pizzaiolos faziam fila para levar o catupiry para os seus estabelecimentos. Minha família, quando esteve pelo Brasil pela primeira vez, eles acharam incrível a consistência do nosso catupiry. Muito diferente da produção de queijos da Itália, da França, etc. Mas uma pizza que começou na década de 80. Até então não tinha essa pizza catupiry. Não, na verdade não. E essa combinação que foi realizada no Brasil com o uso do queijo com essa consistência, a minha família ficou impressionada, porque mesmo depois do cozimento, ele se mantém ainda muito macio. Ele não desidrata. Então essa consistência é uma consistência que até hoje me interessa. Catupiry. Catupiry. Exatamente. Então, a catupiry é uma pizza original do Brasil. Sim, de São Paulo. E você incorpora nas suas ou não? Não, infelizmente Você não. mantém a tradição. Eu sou um italiano teimoso, um italiano testardo e... Quer traduzir o que é testardo ou não? E purista, teimoso, sou extremamente... Eu sou de Capricórnio, não sei se vocês conhecem alguém de Capricórnio. E é exatamente assim, a teimosia. Então o que eu faço é tentar reproduzir a cultura e a história italiana, é isso que eu faço. É assim que eu tenho feito, inclusive no meu trabalho. Fora do regime da academia, do processo acadêmico. Mais coisas que você não vai achar na Itália, Franco. Um restaurante que eu adorava aí, que meus avós me levaram, Il Vitelloni, que não existe mais, ali em Pinheiros, no Melão. Grandíssimo palmeirense, aliás. Eu ia lá na década de 90 e ele falava, se segura que o Evair tá vindo aí, eu me aguentava lá para ver o Evair, que era o matador do Palmeiras. Eu, como palmeirense, até tenho essa lembrança. Rúcula com tomate seco. Sim, foi lá que nasceu. Década de 90, se eu não me engano, a cerca de 4 quadras da minha casa, um pequeno estabelecimento, muito pequeno, e o Hamilton Melão trouxe algumas receitas que eu me lembro. Uma delas era rúcula com tomate seco, 3 queijos e tomate seco, e uma que eu gosto até hoje, que eu gosto muito, que é de abobrinha, zucchini em italiano. A zucchini era grelhada, e o queijo polenghe, o queijo fundido polenghe. E ele se mantinha no formato retangular depois do cozimento, era incrível isso. Então hoje a gente pode prestar uma homenagem. Mas essa você não acha na Itália. Não, essa é aqui, não, das nossas. Só aqui. E essa você gosta? Gosto, gosto muito. Gosto muito. Vamos lá, outra aqui. Portuguesa. Qual que é a história da portuguesa, você sabe? Doutor, eu não conheço, mas olha, pra ser sincero, tem muito elemento sobre a pizza. Tem muita portuguesa coisa. é uma das pizzas que mais varia. Você vai em vários lugares do Brasil, tem ervilha, colocam mais coisas, colocam coisas totalmente diferentes. Eu acho que tudo... É que nem o sanduíche Bauru. Você vai em cada lugar de São Paulo, é diferente a receita. Mas e eu acho difícil você manter um equilíbrio com 5 ingredientes, talvez 6, se eu estiver enganado. Eu acho muito difícil, é um desafio fazer isso. Sinceramente, é um desafio. É um desafio. A pergunta agora é sobre a qualidade do trigo. Como é que o clima e as condições do solo podem influenciar na qualidade do trigo e, consequentemente, na nossa farinha de trigo? Né? Brasil, Estados Unidos, Canadá, Itália, obviamente. Né? Como é que isso funciona para você? Eu queria fazer um registro histórico, por exemplo. Opa! Houve tentativas ainda no Brasil Colônia, na divisão do regime de capitanias hereditárias, de cultivar o trigo no Brasil. E a gente tem um problema, que é o excesso de umidade e excesso de temperatura. O trigo precisa de 15 a 20 graus. E quais são os estados brasileiros onde essa cultura do trigo se desenvolveu? No sul do país.
os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Porque foi lá em que o trigo que foi trazido da Europa provou melhor resultado. Porque o Brasil tem temperatura tropical. E o trigo precisa de clima temperado. Esse é o desafio. E a gente tem aqui uma variação do que os especialistas falam do trigo soft, o trigo de grano tênero, ou seja, o trigo de grão mole, e o trigo de grão duro. Os 3 maiores produtores de trigo do planeta são a China, a Índia e a Rússia. E a Itália importa de lá. A Itália não consegue se abastecer com o território é pequeno. Tem que trazer de fora. Então, para abastecer consumo interno e exportações, precisa dos outros mercados, como a Índia, a China, a Rússia, o Canadá, os Estados Unidos. Que são os maiores e produtores. Nós, brasileiros, buscamos a correção dos nossos estoques com a importação da Argentina. Por quê? Porque tem temperatura muito menor e não tem o excesso de umidade. Então, esse é o resultado. Por exemplo, o Brasil enfrenta até hoje esse desafio de regular o seu estoque para toda a produção de panificação, para tudo que se usa farinha de trigo. E tem uma legislação brasileira que te obriga a colocar ácido fólico no componente da farinha de trigo. Muito diferente dos outros países que são produtores, em que não há a adição de ácido fólico. Isso prejudica o sabor? Modifica o sabor. E outra coisa, B, né? Complexo B é realmente pior. E outra coisa, B9. Quando a gente faz essa avaliação de trigo soft e trigo de grano duro, a gente vai para as características que interessam na indústria de panificação, na pizzaria, em qualquer uso. É o quanto a farinha de trigo absorve líquido. Então, por exemplo, quando você vai ao supermercado e você tiver curiosidade em examinar o rótulo, examine todas as farinhas produzidas em território brasileiro. Eles vão indicar um índice de proteína em torno de 8%. E as farinhas importadas, elas vão te mostrar acima de 12% de conteúdo de proteína. Nossa, o que isso tem como resultado? Ele absorve muito mais líquido. 50% mais. Absorve muito mais líquido. Então, essa diferença quando a gente busca a produção artesanal, tanto de pão como de pizza, a gente precisa de uma farinha que tenha maior absorção de líquidos. Por quê? Porque vai te oferecer como resultado final mais umidade e uma massa muito mais leve. Menos compacta, por exemplo, quando você usa o trigo de produção local. Eu acho um enorme desafio. Quer dizer, você está combinando uma farinha que é totalmente diferente, com uma fermentação que é totalmente diferente. Que é longa. Exatamente. Que é muito longa. Quantidade de recheio que é totalmente diferente. Você tem 2 produtos totalmente diferentes. Exatamente. Aí você não consegue nem chamar de pizza direito. Não, e a gente não constrói o mesmo resultado. É diferente o resultado. Então a massa, para ser elástica, para ter resistência, ela precisa de absorção de líquidos. E o que a gente não consegue com farinha produzida no Brasil, infelizmente. Eu acho que existe um grande esforço, inclusive da Embrapa, que é uma empresa brasileira que a gente fala muito pouco, do exercício de buscar uma combinação, talvez um trigo híbrido que possa oferecer essa qualidade de absorção de líquidos. Tomara que eles consigam fazer o cruzamento do trigo que é cultivado nas Américas, principalmente na América do Norte, e da Europa, e por que não da Ásia. Talvez consigam fazer essa combinação de um trigo mais resistente, que um trigo que possa resistir a altas temperaturas que a gente tem no Sudeste e no Centro-Oeste brasileiro, por exemplo. Eu acho que isso seria ideal, se um dia a gente conseguisse cultivar o trigo dessa maneira. Então, umidade e temperatura são os principais limitadores ao Brasil. É um desafio. A planta não cresce, a planta se desenvolve pouco, ela começa a inclinar por causa da altura, a gente tem um eixo de vento muito grande em que a planta inclina e você não consegue colheita. É um tema que me interessa, mas eu acho que é um desafio para agricultores brasileiros, para a indústria de alimentos brasileira. Vamos lá. Assunto sensível aqui. Tem algumas coisas que eu tolero, tem outras coisas que eu não tolero, mas quais são os
pecados capitais aí do consumo de pizza. Eu não vou nem entrar no mérito do ketchup. Ketchup você já manda o cara... Tem aquele filminho que a gente tava comentando. Sim. Saco de lixo. Exatamente. O cara vai na Itália, pede ketchup pra pôr na pizza, ele já sai embalado num saco preto do restaurante. Exatamente. Não é isso? Mas fala dos outros pecados capitais aí de consumo de pizza. Eu acho que... Eu posso usar esse exemplo, eu acho que com segurança. Por que a cozinha italiana é tão reproduzida em todo o mundo? Porque eu acho que eles estabelecem uma coisa do realizar o simples. O simples bem realizado. Não é uma gastronomia sofisticada. E outra coisa, eles usam todos os ingredientes produzidos na bota, no território. Então eu acho isso fantástico, que é uma cozinha extremamente simples, que reproduz núcleo familiar e que é reproduzida em vários lugares do mundo. E para pizza, eu acho que caberia esse mesmo contraponto, o mais simples. O que combine poucos ingredientes e que privilegie a estrutura da massa, poucos ingredientes e a busca do sabor. Eu acho que esse é o desafio. Aí eu proponho que todos busquem isso um dia. Comer uma pizza com 3 ingredientes no máximo. A pizza que eu mais gosto tem 3 elementos apenas, que é a marinara com alite, molho de tomates, alite e azeite. E, aliás, e o alho laminado. Então, essa é a pizza que é extremamente simples e que eu mais gosto. O que eu mais comia na Itália é prosciutto e funghi. Pois é. Então, eu acho que os italianos... E é um presunto diferente do nosso também. Os italianos propõem isso. Acho que é a combinação de poucos ingredientes e não provocar o exagero. Eu acho que é exatamente essa a proposta. Não provocar o exagero. Conta um pouquinho mais, vamos lá, do consumo da pizza. Como é que alguém reconhece uma pizza de qualidade? Você estava falando um pouquinho para mim daquelas manchas de leopardo, né? Mas vamos lá. Por exemplo, quando você usa um forno acima de 400 graus Celsius, ela vai formar nas bordas, que a gente chama de cornicione, que são as bordas mais altas. Talvez eu tenha que começar a falar da maneira com que a pizza napolitana, a tipologia de pizza napolitana é aberta. É aberta com a mão. Os pizzaiolos abrem com a mão. Ela não precisa ser exatamente simétrica. Em italiano, totalmente tonda. Ela pode ser irregular. E quando o forno atinge 400 graus Celsius ou acima de 440 graus, por exemplo, ela vai formar na borda aquelas manchas escuras e que os italianos chamam isso de macchia de leopardo, ou seja, as marcas do leopardo. Então, o cozimento da pizza, eu acho que esse talvez seja o principal atributo. De que maneira ela é cozida, de que maneira ela é assada. Então, quando ela é assada em alta temperatura, você tem um risco muito menor de comer a parte central da pizza ainda crua, porque a temperatura é muito alta. E ela forma o cozimento das laterais para o centro. Então, por exemplo, quando a pizza você percebe as macchias de leopardo, provavelmente o centro já foi coto, o centro já está cozido. Então, com dificuldade, você vai comer uma pizza napolitana com centro cru, o centro úmido, o que a gente chama de impermeabilizar a pizza. Quando você coloca muitos recheios e que eles podem deslocar o líquido, quando eles podem lançar mais líquido na massa, existe esse risco de você impermeabilizar o centro da pizza e a pizza você vai comer ligeiramente crua. E onde você acha esses fornos? Que fornecem uma temperatura acima de 400 graus? É difícil você achar um forno, hein? Forno a lenha consegue? Sim, sim. Consegue. A gente tem legislação no Brasil que ainda permite o uso da lenha, uso da madeira, que deveria ser reflorestada, na minha opinião. Os Estados Unidos, por exemplo, a cidade de Nova York não permite mais o uso da lenha, o uso da madeira. E eles usam um forno de aquecimento a gás ou elétrico que atingem 440 graus, 460 graus. Esses fornos são produzidos na Itália, por exemplo. E aqui a gente já tem 2 grandes produtores dos fornos para pizza. Um pelo regime elétrico, com as placas de cerâmica no fundo. E a gente tem um outro fabricante aqui muito perto de São Paulo, em Bragança Paulista, que reproduz o modelo napolitano, que a cúpula é mais baixa e ele tem todo o seu fechamento com cerâmica.
e ele provoca temperaturas muito altas, tanto pelo aquecimento a lenha, como a gás, ou até mesmo elétrico. Ah, ele faz a gás, isso daí. Também. E conta mais pecados capitais. No final você não falou, tem o ketchup, as bordas recheadas, vamos lá. Ah, sim, bordas recheadas com gergelim, Gergelim. excesso de cobertura, a combinação de ingredientes, por exemplo, da nossa cultura. Por exemplo, na Itália eu vi pizza de Nutella com pistáquio, por exemplo. Eu não consigo comer, sinceramente. Isso na Itália? Na Itália e aqui. Eu tenho uma dificuldade para comer pizza doce. Pizza doce é novidade. Eu tenho uma dificuldade, eu não consigo. Eu comeria 4, 5 sabores no máximo, mas eu não comeria uma pizza de Nutella com pistache ou com morangos, por exemplo. Eu não conseguiria. Tá legal. Existe uma pizza perfeita? Eu acho que a pizza perfeita, na minha modesta opinião, é quando o pizzaiolo, quando o profissional consegue buscar o tempo correto de cozimento, ele reconhece isso pelo calor, pela fumaça que é reproduzida e a combinação de 3 ingredientes que são simples demais. Eu acho que eu esqueci de falar, existe uma pizza em homenagem aos russos que chama Kossaka. Ela é uma pizza de tomate, é uma pizza que recebe somente a cobertura de tomates, folhas de manjericão, e você provoca uma nuvem de queijo pecorino quando você remove do forno. Uma nuvem. Não vai queijo nessa? Vai. Só sim, pecorino, um queijo ralado pecorino. E a gente chama isso de núvula. Ele sai do forno somente com a cobertura de tomates, é lançado as folhas de manjericão, um fio de azeite e o pecorino ralado. Isso se chama Kossaka. Pouca gente faz, mas é uma das pizzas que eu gosto também. Só na Itália, você acha? Aqui eu nunca vi. Aqui tem. Tem? Tem. Aqui em São Paulo tem. E as pessoas preferem as coberturas em excesso, infelizmente. Então o que eu procuro é buscar esse equilíbrio. Por que não provar? Prova 3 ingredientes no máximo e vai descobrir a diferença. Eu acho que essa é o meu desafio. É propor a reprodução de poucos ingredientes. E testar uma Kossaka, por que não? Vamos testar. Opa. Aqueles que quiserem se aventurar a fazer alguma coisa em casa, Franco. Aquela história, como é que você tira a acidez do molho de tomate em casa? Muito bem. Tem 3 caminhos. O caminho quando a gente usa o tomate in natura, por exemplo. A gente tem aqui uma maneira de fazer o molho de tomates com tomate Débora, por exemplo. Eles precisam estar muito maduros. Quando eu faço isso na minha casa, eu vou no horário da xepa, depois das 12 horas na feira, e compro os tomates que ninguém quis comprar. Nossa. Que são tomates que estão muito maduros, que foram tocados por muita gente. E eu levo esses tomates para minha casa. Então eu faço um molho de tomates de cocção rápida, de 25 minutos, 30 no máximo. E faço uso do bicarbonato de sódio, não uso açúcar. Eu uso bicarbonato. Então ele é alcalino e ele corrige a acidez, se houver acidez nos tomates. Então a dica que eu dou é, não use o açúcar. Se seu tomate não estiver extremamente maduro, faça uso do bicarbonato. E você vai depois me contar se você reduziu a acidez ou não. Conta pra gente, deixa nos comentários aqui, pessoal. Bicarbonato e quais são as outras 2? Que você falou que tem 3. Elevar o tempo de cozimento, por exemplo. Minha mãe prepara um molho que tem textura rústica e ela leva cerca de 3 horas. Então, para quem quiser fazer um molho de cozimento muito rápido, 25 minutos, usaria o bicarbonato de sódio. Para aqueles que quiserem um molho mais rústico, consistência mais densa, no mínimo 3 horas de cozimento. E outra coisa, quem comprar o molho de tomates em embalagens de metal, esse tomate foi colhido de maneira madura, então eles vão apresentar pouca acidez. Então eu proponho que vocês testem o tomate pelado, por exemplo, e que não comprem, evidentemente, embalagens que tiverem um preço muito, muito baixo, porque provavelmente ele talvez não seja um tomate São Marzano, ele não seja um tomate italiano, ele pode ser um outro tomate. Então eu acho que essas seriam as 3 formas de você produzir um molho de tomates com baixa acidez ou nenhuma acidez. Então, a maneira ideal de você preparar a pizza, fazer uma
pré-assar e depois colocar os ingredientes, colocar tudo junto. Qual que é a tradição italiana? Vamos lá. Eu vou usar uma expressão em italiano que quer dizer mórbido, macio. Mórbido em italiano quer dizer macio? Macio. Caramba, a gente tem uma... Se você deixar a pizza por um longo período, por exemplo, se você usar o seu forno estático da sua casa, que tem temperatura máxima de 250 graus Celsius, por exemplo, se você deixar uma pizza por 12 a 13 minutos, você tira dela toda a estrutura líquida e você vai ter como resultado uma massa dura, uma massa pesada. Então, quando a gente faz esse debate com 90 segundos de cocção, por exemplo, eu faço pelo método direto. Eu abro o disco, aplico uma concha e meia no máximo de molho de tomate fresco ou o molho de tomate cozido, preservo cerca de 1,5 cm da borda. Eu faço isso pelo método direto. Ele é lançado diretamente no forno. Com os ingredientes, com 2 ou 3 queijos, talvez. E eu preciso de 90 segundos, mas eu faço pelo método direto. Alguns profissionais, como você comentou, podem buscar o pré-cozimento, mas eu acho que dessa maneira você tira a estrutura líquida da pizza. Eu acho que você perde esse recurso da consistência macia e você tem um prejuízo. Você vai ter uma massa mais dura e uma massa que você tirou praticamente todo o líquido. Franco, vou te chamar para ser meu sócio, chefe. Quando é que a gente vai abrir nosso food truck de pizza portfólio? Vai ser o nome aí, ó. Exatamente. Tem várias pessoas fazendo isso no mundo. Mas não no Brasil. Na Inglaterra, na Irlanda, na Itália. Eu acho incrível isso. É uma cultura que a gente precisava um dia compartilhar. Esse exercício de comer pizza com a mão e comer no meio da rua. A gente não costuma fazer isso. Dá algumas dicas para quem quer comer a pizza napolitana em São Paulo, não a pizza paulistana. Eu daria uma sugestão. Sem se comprometer, né? Se eu começar a citar nomes aqui... fazer uma busca simples e buscar tipologia de pizza napolitanas em São Paulo. E busca lá 5 endereços e vai conferir. É muito simples. Só ir num buscador simples mesmo, Google Pizzas napolitanas realizadas em São Paulo. E vai lá e busca 5 endereços. E estabelece um contraponto em cada um. E em breve vai ter a nossa, hein, Franco? Por que não? Opa! Algo que eu não posso deixar de perguntar, Franco. Forno a lenha, forno a gás, forno elétrico. Qual que é? A lenha, ela confere um sabor também para pizza. A lenha confere um gosto defumado. E dependendo da qualidade da madeira, da lenha, por exemplo, na Europa se usa muito carvalho europeu. Os americanos usam a nogueira pecan. Então elas fornecem alta temperatura, porque é uma madeira extremamente dura. Não tem resina, porque não é uma madeira jovem, é uma madeira antiga, e conferem sabor. Então, muita gente me faz essa pergunta. Um forno elétrico ou um forno que usa o gás como combustão pode conferir o sabor defumado à pizza? Eu acho que depende muito do tempo. Por exemplo, quando os fornos atingem 450 graus, o fornaio, o pizzaiolo, ele tem um tempo para inserir a pizza e para retirar a pizza. Eu acho uma das coisas mais ruins é comer pizza cruda, ou seja, o forno não atingiu a temperatura ideal, as laterais foram assadas e o centro ainda é ligeiramente cru. A base da pizza ainda é esbranquiçada. Faz até mal, né, para a saúde. Porque a gente precisa da cocção completa. A cocção, como eu já disse, das laterais para o centro. E a pizza cruda seria, na verdade, um erro ou falta de habilidade do fornaio do pizzaiolo, por exemplo. O forno não atingiu a temperatura ideal e ele começou a receber as comandas do salão. Ele precisa liberar as pizzas, mas eu acho que esse talvez seja um erro de lançar as pizzas de maneira não realizar a cocção completa. Então eu não sei quem já um dia pôde provar uma pizza com centro ligeiramente úmido ou cru. Isso ocorre porque a temperatura não era ideal, ele tinha pouco espaço no lastro para lançar todas as pizzas e remover as pizzas. Então eu proponho que um dia alguém possa usar essas madeiras.
o carvalho europeu, que infelizmente no Brasil a gente não tem, a nogueira. Talvez a gente possa usar as madeiras oleaginosas no Brasil, por que não? Talvez usar uma madeira que não tenha resina. Então que vai dar um sabor diferente. Que não seja uma madeira prensada, que é o resíduo, uma madeira dura, uma madeira que não tenha resina, que não tenha umidade. Então vai conferir muito mais sabor. E tem uma coisa, o pizzaiolo, o fornaio bem treinado, ele tem um exercício de remover a pizza do lastro e chegar muito próximo da cúpula. E daí ele realiza a parte final da cocção. Então esse é reconhecimento de um excelente profissional, que reconhece pela coloração, pela caramelização das bordas e para completar total cocção da pizza. É esse, para mim, talvez, o principal mecanismo de uma boa pizza. Essa você não consegue fazer em casa. Essa você, a não ser que ele tenha o forno a lenha em casa. Exatamente. Né? E o que você faz com a pizza do dia seguinte, Franco? Bom tema, excelente tema, por exemplo. Tanto a pizza napolitana quanto a paulista. Exatamente. O que fazer com ela? A pizza regenerada no dia seguinte, tanto a pizza de tradição paulistana ou de tipologia napolitana, eu uso um mecanismo que é usar uma frigideira de teflon, uma pedra de gelo e o abafamento com tampa. Ela devolve umidade e devolve a textura do próprio queijo. Você põe a pizza dentro da panela de teflon um cubo de gelo. Um cubo de gelo exatamente. E tampa. Chama pouco intensa, que chama de temperatura média, por 3 a 4 minutos no máximo. E com a tampa formando a câmara de vácuo, por exemplo. Essa é uma maneira muito simples e talvez muito rápida para você regenerar a pizza no dia seguinte. Olha lá, bela dica, hein? Muito bom. Se você é amante de pizza que nem eu, não perca esta conversa, meu amigo. Conta a história do aproveitamento da videira da sua família na Itália. Vamos lá. A minha família, que ainda permaneceu em território italiano, no sul da Itália, que eles chamam de Mezzogiorno, por exemplo, a família da minha mãe tem videiras e oliveiras no território. Então, as árvores que morrem, eles não desprezam a madeira. A madeira tem uso dentro da própria casa. A minha família compartilha dos assados. E os assados, eles são alimentados com forno construído há quase 100 anos, com a madeira residual da oliveira e da videira. São madeiras nobres, duras, que conferem muito sabor aos assados. E a gente podia usar o mesmo modelo para a reprodução da pizza, por que não? Você quer fazer alguma consideração a mais? Não, acho que não. Eu não sei se todos compreenderam, mas o desafio é provar, o desafio é testar. Eu acho que é esse. É a gente conseguir se submeter a esse exercício, fazer sempre esse contraponto. E provar receitas que são reproduzidas por profissionais aqui da cidade que propõem o equilíbrio de ingredientes, a cocção direta, 90 segundos, baixo tempo de cozimento. E você está vendo esse resgate da pizza sim. italiana aqui em São Paulo? Existe, que é bem diferente. Existe, na verdade, uma publicação italiana que se chama Gambero Rosso, que é o camarão vermelho, por exemplo. Eles elegeram cerca de 100 melhores pizzas do planeta. 10 delas eram brasileiras. Eu acho incrível isso. 10 delas eram brasileiras. Eram pizzaiolos que produzem pizza de tipologia napolitana no Brasil. Eu acho incrível isso. Molto bene, caro. È stato un piacere. Foi um prazer aqui inenarrável. Grazie davvero. Pessoal, não deixe de contratar ele, vai em casa, pô. Já vou contratar para ir esse fim de semana. Não sei se vai dar tempo esse fim de semana, porque são 48 horas de fermentação da massa, não é isso? Sim, precisam. 40 horas no mínimo, 30 horas talvez. Mas olha, e já tá com o forno. Sim, tá em casa. Mas dá para levar. Sim, dá para levar, dá. Então tá, beleza, vamos só combinar, Franco. Eu degustei, a Flávia não. Minha esposa, ela ficou babando, porque eu fiquei narrando para ela, mas não dá para narrar, descrever o sabor. É isso aí, pessoal. Não deixe de deixar seus comentários, compartilhe, comente. Se precisar, a gente faz uma segunda rodada e até com outros pratos do cardápio. A lasanha aqui, ele já me falou que é maravilhosa. Vamos falar da história da lasanha um dia. Isso. Sim, de Bolonha. De Bolonha, lasanha? De Bolonha. Eu não sabia que é de lá. Olha lá.
Tá bom. Casei com a minha esposa por causa da lasanha. Eu falo pra ela. A Beata lasanha tu. dela é competitiva, viu? Sim, que bom. Tá bom.